Fala pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Neste vídeo nós iremos construir um sistema do zero, sem teorias, somente com prática. Aqui eu não vou te vender nada, é um vídeo completamente prático, onde eu vou pegar na tua mão. Se você copiar e colar tudo que eu estou fazendo aqui, você vai conseguir também da mesma forma. Aqui você vai entender como é que nasce a ideia, como eu escolho as tecnologias, como eu desenvolvo o design e as telas do meu sistema, como eu construo tudo por partes para não fazer a IA se perder e o principal, como eu coloco tudo no ar. Aqui nós iremos fazer uma entrega do zero ao premium e você vai ter acesso a todo o método de verdade. Aqui abaixo, se você quiser navegar entre as partes do vídeo, você só ir para o minuto correto e você vai conseguir sair para o lugar que você quer ver, a parte de publicação, criação das telas, como eu faço a IA não se perder. Então senta lá que lá vem uma aula completa. Olha, não esquece de deixar o like, compartilhar com mais pessoas para que a gente consiga promover esse conteúdo com mais qualidade para mais pessoas, para que a gente consiga fazer o canal crescer e essa entrega ela comece a valer muito a pena, porque eu só te peço o like, que é o que faz com que eu continue gravando esses vídeos, para que vocês consigam escalar e colocar seus negócios no ar, tirar aquela ideia do papel, fazer com que você entenda um pouco mais da tecnologia e desmistifique esse medo de eu preciso ser programador para fazer isso. Não, de forma nenhuma. Então, vamos lá? E só para você entender quem sou eu, meu nome é Bruno Alcântara Aragão, sou contador há mais de 20 anos e sou especialista em inteligência artificial para negócios. Já construí dezenas de sistemas que já estão rodando e estão escalando com clientes para que eles melhorem sua produtividade e automatizem seus processos. Aqui eu não ensino conto de fadas, aqui eu ensino a realidade e como os sistemas escalam e rodam. Muitos dos sistemas eu já rodo na minha empresa aqui em Recife e cada sistema, antes de ir para o mercado, ele passou por testes para não ser um sistema falho, não falhar com segurança. Então aqui não tem achismo. Eu estudo inteligência artificial há mais de 4 anos, ministro palestras e aulas. Então aqui não tem conteúdo vazio, aqui tem conteúdo rico e muito bem estudado para te entregar a melhor forma possível. O processo que eu uso, ele consiste em 7 passos iniciais. E deste método que eu vou estar te ensinando, eu vou passar esses 7 passos iniciais para que você consiga tirar a ideia do papel, tirar a ideia da gaveta e consiga publicar esse sistema. Lógico que ao longo da tua caminhada de aprendizado, você vai aprender cada vez mais e isso vai fazer com que você melhore a produção dos teus sistemas. Então esse sistema que nós iremos criar, ou qualquer outro, ele consiste em 7 passos para que você entenda onde você vai pegar, o que você precisa fazer de fato. Então, o primeiro passo, a gente primeiro tem que lapidar alguma ideia. Então, se você não tiver alguma ideia, eu sugiro que você vá conversar com alguém, vá ver a dor de alguém, sei lá. Mas você tem que ter alguma ideia de algum sistema ou alguma rotina que você faz repetidamente. Isso você pode automatizar. Então, a gente utiliza ou o ChatGPT, ou o Claude, ou Perplexity, ou Gemini, tem várias IAs que você consegue lapidar uma ideia para que você entenda o que precisa ser feito e as tecnologias escaláveis que você pode utilizar. No nosso caso, nós utilizaremos a inteligência artificial da Anthropic, o Claude, porque atualmente ela é a mais robusta para a produção de código. Então eu venho produzindo muitos sistemas com o Claude e ele me atende muito, me atende muito. Então a gente lapida a ideia, lógico, sem escrever nenhuma linha de código. A gente vai conversar como se estivesse conversando com um programador, porém com bilhões de parâmetros. O segundo passo, a gente vai desenhar as telas. Para desenhar as telas, nós temos 2 sistemas que podem ser utilizados. Primeiro, o Cloud Code ou o Google Stitch. Eu atualmente utilizo muito o Google Stitch na minha geração de ideias. Por que eu utilizo o Google Stitch? Porque ele é mais fácil e mais intuitivo de se utilizar. Você consegue utilizar ele pedindo para a própria IA gerar os prompts. Isso facilita absurdos. O terceiro passo, a gente vai quebrar toda a nossa produção em sprints. O que seria quebrar em sprints? Porque eu nunca ouvi falar essa palavra. Quebrar em sprints significa a gente quebrar o sistema inteiro por partes. Então primeiro eu desenvolvo isso, depois eu desenvolvo aquilo, depois isso. E essa quebra de sprints, ela é muito bem entendida pelos sistemas para que eles consigam desenvolver módulo a módulo e você consiga depois integrar tudo num todo.
A quarta parte, que é a mais importante, e eu vejo muito pouco disso aqui no YouTube, é que para que você crie um sistema, você tem que criar sempre um arquivo de memória. E esse arquivo de memória, ele é o pulo do gato desse vídeo aqui, porque ele vai fazer com que você economize muitos tokens. Porque quando você começa a criar um sistema, se você não tiver esse pulo do gato de criar um arquivo de memória, toda vez que a IA receber alguma informação sua, ela vai ler todo o projeto, todo o código, quando você vê, acabou seus limites diários. O Cloud ele tem um limite diário de 5 horas. Então, a cada 5 horas ele reseta esse limite e ele tem um limite semanal. Como você vai estar pagando para desenvolver, para depois escalar para venda, eu sugiro que você entenda muito bem como funciona isso. E mais para frente, eu vou te explicar como criar esse arquivo de memória, que é um arquivo .md, que ao final de cada sprint, ele vai lá, grava tudo o que fez e quando ele ir para a próxima sprint, ele já sabe o que foi feito sem precisar ler todo o código. Então isso economiza muito, absurdamente muito. Então eu te digo isso porque eu já errei muito, gastei muito token, esperei absurdamente chegar a esse tempo do limite para que eu voltasse a fazer a criação do sistema e eu não quero que você faça isso, né? A quinta etapa é você pegar cada sprint e abrir numa nova janela. Então você não vai pegar a sprint 1, colar, ele vai desenvolver. Pum! Depois você vai pegar a sprint 2, colar embaixo da 1, ele vai desenvolver. Pegar a sprint 3 embaixo da 2 e desenvolver. Não, de forma nenhuma. Se você fizer isso, seus créditos vão para beleléu. E você vai perder tudo de uma forma muito rápida. E eu não quero que você fique com raiva de mim, né? Eu estou explicando da forma mais tranquila. A parte 6, que é a parte onde a gente vai fazer um segundo backup. Porque quando você está desenvolvendo, você vai desenvolver tudo localmente. Vai estar numa pasta no teu computador. Então a gente precisa de uma segurança. Vai que faltou energia, vai que quebrou alguma coisa no seu computador e queimou, sei lá, Deus o livre, né? Vou bater aqui na madeira. Mas a gente vai criar uma conta gratuita num GitHub. GitHub é um repositório na web gratuito, onde você pode fazer um login com qualquer conta. Eu recomendo fazer um login com sua conta Google, porque é sempre mais fácil clicar com Google, para logar é mais rápido. Então a gente vai criar localmente, mas a gente vai ter um backup nas nuvens. Por quê? O GitHub ele serve muito para que você consiga fazer versionamento dos sistemas. Então vamos supor que você implementou a Sprint 6 e o sistema quebrou. Quando o sistema quebra, você tem que verificar quais são os erros, isso fica muito mais complicado. Mas se você sabe que na Sprint 5 estava tudo funcionando, você volta para a versão da Sprint 5, corrige só a Sprint 6 que está quebrando e implementa de novo. Então fica sempre mais fácil e você consegue acesso ao código sempre que você perder ou se não fizer backup. O sétimo e último passo é quando a gente vai fazer a publicação no ar. Então existem algumas hospedagens gratuitas que você consegue fazer isso. Nós aqui utilizaremos a Vercel, porque ela é muito fácil e ela tem integração nativa com o GitHub. Então você subiu um projeto para o GitHub, fez uma conexão na Vercel, linkou no GitHub, ele automaticamente ele já vê seus projetos e isso facilita muito para que você consiga colocar ele no ar. Inicialmente você pode ter um link gratuito, onde você pode utilizar via ele, ou você pode futuramente comprar um domínio, vai lá no Registro BR, compra um domínio que custa R$40 anual e você consegue linkar ele de uma forma bem fácil. Você aponta os DNS no site da Registro BR e você consegue. Para recapitular, o que é que a gente precisa? Primeiro, lapidar a ideia. Segundo, desenhar as telas, que essa parte é importantíssima, porque se você não for uma pessoa criativa, a IA pode te ajudar em 100% das coisas. Terceiro, a gente vai quebrar em sprint. Quarto, nós iremos criar um arquivo de memória. Quinto, nós iremos construir sprint por sprint, sempre numa nova janela para não quebrar contexto. Sexto, a gente vai subir para o GitHub para ter um segundo backup. E por fim, a gente vai subir para a Vercel para ter o nosso sistema online. Mais fácil que isso, só empurrar a bebeladeira. Então, a gente vai criar isso partes por partes, beleza? Valeu! Antes de pôr a mão na massa, eu vou te mostrar em que consiste o Cloud. Para que a gente ache o Cloud, a gente pode vir aqui no Google e botar aqui, ó, Cloud. Só que você tem que ter muito cuidado se o teu navegador não estiver parametrizado. Ele vai aparecer vários resultados patrocinados aqui em cima e você pode clicar no inteligência artificial qualquer e pagar para outras pessoas. O Cloud, ele tem esse símbolo aqui, ó, de marrom parecendo uma gota d'água se explodindo e a gente vai clicar nele. Quando clicar nele, ele vai mostrar
a tela do Cloud. A tela do Cloud, ela consiste, eu vou até deslogar aqui para mostrar para vocês. Ó. Quando a gente procura Cloud, normal, ele vai, deixa eu sair daqui, ó, Cloud, mostrar a tela do Cloud. Eu posso inicialmente baixar o aplicativo para desktop, que é o aplicativo que a gente utiliza de forma local, ou um sistema feito o ChatGPT, feito qualquer uma outra inteligência artificial. Dentro do Cloud, a gente tem somente o modelo de chat, se a gente estiver utilizando via navegador. Então, via navegador, a gente só vai utilizar o modelo via chat, onde a gente pode pedir coisas para ele, pode começar a conversar. Vou dar um exemplo. Aqui eu organizo muito extratos, trabalho com contabilidade e a informação vem de todo jeito, então eu subo o extrato, coloco um prompt estruturado, ele me devolve o extrato da forma que eu preciso. Então imagina esse extrato aqui, esse extrato ele tem muitas linhas, então eu pego esse extrato ó, aqui, só para você ter uma ideia, é linha que não acaba mais, ó, linha que não acaba mais, e ele organiza da forma que eu preciso. Então eu só pego o extrato do jeito que vem, um prompt e ele organiza da forma que eu preciso, então eu não preciso mais estar perdendo tempo fazendo o tratamento de arquivos. Então esse aqui, ó, ele teve 2.571 linhas. Olha esse de cima. Esse de cima aqui, ele teve 9.500 linhas. Então esse outro aqui, 3.600, 2.700 linhas. Tem extrato que quando você começa a utilizar, ele tem 50 mil linhas. Então isso é quase um dia de trabalho. Olha isso aqui, 11.000 linhas. Com o Cloud isso vira 2 minutos. 2 minutos com um prompt estruturado. Então, aqui eu estou te mostrando o modo chat, onde você conversa com ele como se fosse qualquer pessoa. Se você perguntar alguma coisa, ele vai dizer, ó, quem é Bruno Alcântara Aragão? Ele vai ver tudo que tem sobre você na internet e ele vai te dizer quando a resposta estiver pronta. Bruno Alcântara Aragão é um contador, especialista. Isso aqui é um chat. Um chat normal, onde você consegue fazer todas as buscas e tal. Qual é o segundo modo? O segundo modo é você clicar para baixar o aplicativo desktop. Quando você clica para baixar o aplicativo desktop, eu vou abrir o meu aqui, ó. O meu aplicativo desktop é o chat com as outras funções potencializadas. Então aqui você vê ó, o chat, as mesmas conversas. Aqui você tem o modo Cowork. O modo Cowork, ele é um modo onde você dá acesso ao seu computador e ele mexe no seu computador. Então imagine que você quer organizar uma pasta, que você quer automatizar um processo de acessar alguma coisa. Então ele vai lá e organiza para tu. Ele tem a parte de schedules, que você agenda tarefas. Você consegue fazer mensagens para ele diretamente do celular e ele faz no teu computador. Então aqui é massa, porque na parte do Cowork e do chat, você consegue adicionar skills, onde você colocou barra, você consegue utilizar suas skills que você criou para que você consiga mexer nele. Aqui nessa parte de baixo você vê os modelos e do lado do modo Cowork tem o modo Code, tá? Depois eu vou fazer um vídeo explicando bem detalhado como mexer em cada parte, o que utilizar cada parte. Nesse vídeo não é o intuito de falar sobre o Cloud de uma forma mais profunda, é mais para apresentar você de uma forma bem básica. Eu já suponho que você sabe pelo menos instalar, dar next e finish, que isso aí acho que até uma criança de 5, 6 anos já consegue fazer. Não te menosprezando, né? Mas é muito mais fácil fazer uma instalação do que utilizar ele da forma que nós vamos utilizar. Eu criei um sistema financeiro para testar, então aqui você consegue ver a utilização do sistema. Então, até hoje eu já mandei 10.123 mensagens, já gastei 8,4 milhões de tokens. Com relação aos planos, eu vou te mostrar os planos aqui, ó, configurações, uso. Os planos, eu utilizo o plano Max 5 vezes, ele tem, acho que 4 planos ou 3 planos. Tem o plano gratuito, o plano Pro, o plano Max 5 vezes e o plano Max 20 vezes. O plano gratuito é 000, o plano Pro custa R$110, o plano Max 5 vezes ele custa 550 e o plano 20 vezes ele custa R$1.100. Então isso é para quem usa muito. Eu utilizo muito e o plano Pro ele não me atende. Então eu precisei subir para o plano Max 5 vezes para que ele
começasse a escalar com os projetos que eu faço, né? Então, se você começar a ver a questão de uso, você consegue ver todos os usos do Cloud, o que ele está fazendo. O Cloud Code, ele mostra todas as extensões, onde está plugado, os conectores, capacidade, cobrança, as cobranças, ó. Então você consegue ver tudo o que ele faz sobre você. Todas as partes onde você está utilizando. Então, essa parte do Cloud Code, ele também tem um Cloud onde você instala como extensão no Chrome, para que você consiga fazer tarefas rotineiras. Aí eu quero acessar tal site, e se você ensinar ele um passo a passo como é, ele faz isso aí diariamente para você. Eu quero utilizar o Cloud Code dentro do Excel, ele vai lá e faz isso também. Eu quero utilizar o Cloud Code dentro do PowerPoint, ele já faz. Então espero que tenha ficado claro. A gente não vai utilizar o Cloud Code aqui dentro, a gente vai utilizar ele dentro de uma IDE. E eu vou te mostrar como baixar a IDE e como instalar essa extensão, beleza? Vamos agora baixar essa IDE do Antigravity. Agora, como é que a gente vai instalar o Antigravity? O Antigravity, ele é uma IDE poderosíssima e você pode utilizar várias outras. Você pode utilizar o Cursor, se eu venho aqui, ó, Cursor IDE, ele vai me dar a IDE. Se eu venho aqui no Antigravity, ele vai mostrar a IDE. Lembra que eu falei dos resultados patrocinados? O dono do Cursor, ele está pagando uma grana para o Google para aparecer lá no topo da busca quando alguém busca por Antigravity. Então aqui, ó, ele está fazendo um hackzinho onde a galera bota Antigravity, só que aí quando vai clicar tá aparecendo Cursor. Então a gente vai sair dos anúncios patrocinados e a gente vai aqui, ó, Antigravity IDE. No Antigravity, no teu sistema, eu utilizo um MacBook. Então no meu sistema aqui, o macOS, ele já entende que meu sistema é um Mac e ele vai dar o download para o meu Mac. Faz o download, se o teu computador for um Mac, ou for um Windows, ou for um Linux, você faz o download, ele vai baixar normalmente. Depois que ele baixa, e você instala lá Next, Finish, ele vai abrir dessa forma aqui, onde você consegue ver todos os projetos aqui, se você tiver algum projeto, ou você consegue abrir uma pasta. Aqui do lado direito ele te mostra o Gemini, que você consegue utilizar, ele já está atualizado para o Gemini mais avançado que saiu, que é o 3.5. Nós não iremos utilizar o Gemini, iremos utilizar o Cloud Code aqui dentro. Por quê? Utilizando o Cloud Code aqui dentro, a gente pega todo o processo e a gente consegue ver os programas e os arquivos sendo criados instantaneamente. Então, um exemplo aqui, ó. Isso aqui é um projeto que já está rodando. Quando você consegue ver, eu vou criar uma nova aba aqui, ó, tudo que foi deployado, tudo que subiu para o ar. Aqui você consegue ver todos os projetos, todos os arquivos que foram criados, as telas. E saindo do projeto, eu vou te mostrar como instalar o Cloud Code aqui dentro. Então, ó, na parte inicial, a gente pode até fechar essa parte do Gemini que a gente não vai utilizar. A gente vai clicar aqui do lado esquerdo, tem 4 quadradinhos, um saindo do lugar, que é a parte de extensões. A gente vai clicar nele e a gente vai buscar aqui, ó, Cloud. Quando a gente buscar em Cloud, ele vai aparecer o primeiro aqui, ó, Cloud Code for VS Code. É a mesma extensão para todos, VS Code, para o Antigravity, para o Codex, você vai poder utilizar qualquer uma. É sempre essa. Você vai clicar aqui, ó, que o meu tá desabilitar porque já está instalado. Você vai clicar em instalar e ele vai abrir um íconezinho aqui, como se fosse um pingo fazendo aquele splash, né? Clicou nele, ele aparece os locais. Ele também aparece aqui em cima sempre que você tiver uma janela aberta. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente abriu o Cloud Code dentro do Antigravity para que a gente consiga fazer de uma forma mais fácil, tá bom? Então agora eu vou te mostrar como é que a gente concebe a ideia para ficar de uma forma bem mais fácil. A gente não utiliza a IDE para fazer isso, a gente utiliza o modo chat. Voltando aqui para o Cloud, a gente vai utilizar o modo chat. No modo chat, eu vou estar aqui do lado esquerdo, ó, Chat, Cowork e Cloud Code. A gente vai clicar no modo chat. Vou fechar aqui para ficar maior para vocês. O que é que a gente vai fazer aqui no modo chat? A gente vai refinar a nossa ideia e dizer a ele as tecnologias que nós utilizaremos. Então, ó, eu já deixei um prompt pronto aqui. Eu vou dizer para vocês aqui, ó, vou deixar esse prompt, todo esse documento, ele vai estar aqui abaixo para que vocês consigam fazer download e se você quiser replicar tudo que está sendo feito aqui, vocês conseguem também replicar, tá bom? Não esquece de deixar o like, compartilhar, isso me ajuda muito a estar produzindo esse conteúdo que é desgastante, porque tem horas
que eu estou gravando o vídeo aqui para passar bem detalhado para vocês, só que aparece bem curto e eu vou acelerar algumas partes para que vocês consigam ter o melhor conteúdo e a melhor experiência, porque senão ia ficar um vídeo aqui de umas 2, 3 horas, porque o Cláudio ia estar trabalhando, certo? Então, o que é que eu vou falar para ele? Quero um painel de relatórios para apresentar para os meus clientes. Tá aqui, ó, vou mudar aqui, ó, tá aqui, ó, para os meus clientes, com indicadores, gráfico de evolução e composição de despesas, tá aqui, ó, e receitas. É para impressionar numa reunião. Vou lhe fornecer um documento para que você estude tudo o que podemos apresentar e também, depois de estudar o documento, quero que você aguarde minhas instruções para continuar. Então, ó, eu mandei o prompt, ele vai entender, ele vai me solicitar o documento, certo? Olha, ó. Conferindo se já existe um documento enviado, eu não enviei nada ainda de propósito para que vocês entendam o que é que vai ser feito. Então, ó. Perfeito, Bruno, entendi o plano. Você me envia, eu estudo tudo a fundo, o que dá para apresentar, quais indicadores fazem sentido, como estruturar a evolução temporal e a composição das receitas e despesas. Depois de estudar, eu paro e aguardo as instruções. Beleza? Vamos lá. Eu vou vir aqui, vou adicionar um arquivo. Exemplo. Vou pedir para ele estudar e vou mandar. Estou mandando para ele um documento para que ele entenda o que é que ele precisa para agilizar tudo que vai ser feito. Eu vou dar um corte no vídeo bem rapidinho e assim que ele concluir, eu volto aqui com vocês. Demorou acho que uns 5 minutinhos, ele leu todo o arquivo que eu mandei. Aqui, ó, estudou todo o arquivo. O que é que nós iremos fazer? Agora, nós iremos dizer o que é que a gente quer primeiro, para depois a gente partir para a segunda parte. Então, o que é que a gente precisa? Ele já estudou todo o arquivo e viu o que é que pode ser feito. Então, ó, nós iremos criar um sistema de apresentações bem dinâmico para impressionar meus clientes. Ponto. Eu quero criar um sistema para que eu não precise estar criando apresentações sempre. Então eu quero fazer tudo isso de forma automática. Então, o que é que o sistema vai fazer? O sistema, primeiro, ele tem que ter a opção de receber um arquivo como esse que lhe enviei para que a apresentação seja criada toda vez que eu faça um upload de um documento. Ponto. Lembra que a gente falou que primeiro eu tenho que desenhar as telas. Quero que você estude as telas necessárias para que possamos criar todas no Google Stitch. Eu vou te mostrar como essa criação vai ser feita. Crie todos os prompts das telas para que eu possa gerar no Google Stitch e depois colocar aqui para criarmos as sprints. Eu falei que temos que ter um arquivo de memória. Vocês estão vendo aqui que eu não estou codificando nada, eu só estou colocando para ele processo por processo para que ele entenda. Então, ó, nosso sistema terá um arquivo principal de memória no formato .md. O que é .md? MD é ponto Markdown. É uma linguagem bem curta, onde ele lê de uma forma rápida e ele entende tudo. Formato MD, e a cada
início de sprint, o sistema lê tudo o que foi criado e desenvolve a partir dele. Ao final de cada sprint, o sistema atualiza o documento para não gastar contexto desnecessário. Vamos dizer onde nós iremos desenvolver. Nós iremos desenvolver na IDE Antigravity com a extensão do Cloud Code. Primeiro, gere para mim todos os prompts das telas do Google Stitch. Pronto, eu mandei para ele tudo o que eu quero. Veja que não tem nenhuma linguagem de programação aqui. Tudo está sendo feito de uma forma muito clara e é como se eu estivesse conversando com um desenvolvedor. Só que aqui eu estou fazendo segmentado e organizado com base nos meus 7 passos para que você entenda como se cria um sistema do mais fraco ao mais robusto. Então isso vai ser uma forma onde você consegue escalar algumas ideias para você entender como faz o levantamento de requisitos, como é que funciona toda essa engenharia de prompt. Não é porque um prompt ele é gigantesco que ele é bom. Então você tem que perceber que a forma com que você se comunica é muito mais fácil do que você entregar algo pronto. Eu comprei um prompt pronto. Não, de forma nenhuma. Todos os prompts que estão aqui, eu repito, eles vão estar aqui embaixo num documento para que você consiga copiar e colar e replicar tudo que nós estamos fazendo aqui. Não esquece de deixar o like, compartilhar para mais gente, me seguir no canal aqui, me seguir também no Instagram. Meu Instagram está aparecendo agora na tela, é o @BrunoAlcara. Lá eu posto sempre coisas atualizadas de sistemas que eu estou criando. Eu vou dar uma acelerada aqui rapidinho, vou cortar esse vídeo, quando ele concluir, eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, ele criou todos os prompts para que a gente vá lá, copie e cole lá no Google Stitch. Mas tem um adendo aqui, ó. Ele colocou uma tela de login. Eu falei que nesse primeiro sistema nós não vamos criar com um banco de dados. E para ter um login, eu preciso de um banco de dados para salvar o e-mail e a senha e criptografar. Então eu vou nele aqui dizer, ó, vou fechar o sistema. Eu vou dizer aqui, ó, nosso sistema não terá uma tela de login. Reescreva tudo e adapte da forma que estou lhe pedindo. Para ter uma tela de login, você precisa ter um banco. E o banco, vocês vão ver mais para frente, quando eu postar os próximos vídeos, onde a gente vai conectar com o Supabase da vida, ou a gente vai poder utilizar uma VPS para usar um banco, um Postgre. Então, geralmente, nos meus projetos, eu utilizo o Supabase. Porque o Supabase, o plano gratuito, ele é muito bom. E ele te dá políticas de segurança, ele te dá todos os SLAs, ele te dá as Add Functions, onde você consegue fazer isso de forma mais fácil. Você coloca as chaves APIs em secrets, onde você não precisa expor no código nem subir para GitHub. Então, daqui a pouco a gente volta com os prompts criados, tá bom? Um abraço. Ele já criou aqui o Cloud Code, ele criou todas as telas que a gente precisa. Tá aqui, ó, todas as telas. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai copiar tudo, tá? A partir daqui, eu só vou tirar essa parte aqui, ó, variante corporativa, que isso não me interessa. Então, ó, eu vou vir aqui, vou copiar tudo até lá embaixo. Aqui são todas as telas. E vou salvar até aqui, ó. Todas as telas. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou aqui no meu navegador, no Google, e vou digitar Google Stitch. Google Stitch, aqui, ó. Ele vai aparecer aqui, essa telinha aqui, ó, um quadradinho com um negócio branco com 2 pontinhos pretos. Vou clicar nela e eu vou gerar todas as minhas telas de forma automática.
Eu vou dentro do Google Stitch, aqui tem todos os meus projetos já gerados. Eu vou clicar aqui em Web, tá? Isso é muito importante. Vou clicar em Web e eu vou dar um Ctrl V em todo o meu código aqui, todo o código. Vou tirar aquela parte que eu falei da variante corporativa e eu vou mandar para ele. Não vou mexer em mais nada. Ele agora vai entender tudo que vai ser feito e você vai conseguir acompanhar em tempo real. Veja que eu estou com a mão para cima aqui, ó. Eu não estou fazendo nada. Ele vai entender todo o projeto. Quando o projeto tem muitas telas, eu sugiro gerar módulo por módulo. Como aqui são apenas 13 e é um sistema simples, ele vai gerar de maneira mais rápida e você vai ver, ele vai gerar por partes. Primeiro essa parte, segunda essa parte, terceira essa parte. Então, ó, você vai ver que ele está gerando agora 4 telas e você vai ver um processo bem massa, que ele começa a, como se fosse um design fazendo parte por parte, ó. Você consegue ver, ó, vou dar um zoom aqui, ó. Você consegue ver ele gerando tela por tela. Então a mão está aqui, ó, para cima, não estou fazendo nada, ele está gerando todas as telas, tudo que vai ser feito, ó. Tudo gerando automático. Ó, vou voltar aqui. Eu vou dar uma acelerada agora no vídeo e assim que concluir, eu volto com vocês. Pronto, ele acabou de concluir todas as telas geradas aqui, ó, automático. Vocês viram aqui quando eu acelerei o vídeo, vocês viram ele criando de forma automática. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai selecionar todas as telas, diminui o zoom aí, seleciona todas, tem que selecionar porque senão não faz o download. Você vai clicar aqui em cima em exportar, selecionar .zip e exportar. Ele vai fazer o download para a tua pasta de arquivos baixados, tá aqui, ó. A partir disso, a gente vai jogar agora para o cloud e começar a projetar as sprints para desenvolvimento. Então a gente vai voltar para o cloud agora. Voltando para o cloud agora, lembra que a gente fez o download daquele arquivo .zip com todas as telas? Aqui, ó, vou fechar. Eu mandei para o cloud o arquivo, eu subi ele e eu mandei a seguinte instrução para ele. Aqui estão todas as telas que o nosso sistema terá. Gere todas as sprints de desenvolvimento. Cada sprint terminada deve adicionar o que foi feito a um arquivo de memória para não estourar o contexto. Vou criar o sistema no Antigravity mais o Cloud Code. Toda nova sprint roda em uma nova janela, então é necessário que tenha uma regra mestre em cada sprint para ler o arquivo de memória antes de iniciar a produção. Então, ele pegou todas as telas, aqui ó, todas as telas, leu todas as telas, 4 telas de sistemas e 9 de slides, onde ele vai explicar tudo que tiver no documento. Então ele começou, vou te entregar 2 arquivos, um arquivo de progresso, que é a nossa memória, e um arquivo com todas as 9 sprints que ele vai criar. Então aqui ele criou o arquivo, vou abrir para vocês aqui. Então, ó, o painel dinâmico, onde estão todas as sprints, a sprint de fundação, o dash, o upload, o modelo, os slides, a apresentação, o editor e o modo exportar, se a gente quiser exportar em PDF a nossa apresentação. Então aqui, ó, ele coloca o que vai ser feito cada sprint, ó. Sprint 7, sprint 6, sprint 5 a 6, então ele bota tudo completo. E o arquivo de memória, onde antes de começar cada sprint, ele vai ler tudo que deverá ser feito e ele vai começar a produzir da melhor forma possível. Então, se você ver aqui embaixo, ó, não tem sprint nenhuma porque ele está colocando ali, ó, append only, precisa ser desenvolvido. Então, o que é que eu vou fazer agora? Como ele já gerou os 2 documentos, eu vou pedir para ele gerar sprint por sprint. Eu dei um exemplo aqui, ó, gere a sprint 0. Ele gerou a sprint 0. Se eu clicar, essa daqui é a sprint 0. Então, vou pedir para ele aqui, ó, gere a sprint 1. Enquanto ele está gerando a sprint 1, eu vou clicar aqui, ó, baixar como MD Markdown, tá? É bem importante isso. Eu vou lá na minha pasta do projeto, vou clicar aqui, ó, nova, projeto é Sistema de Apresentações. Criei. Aqui é onde vão estar a criação. Então eu vou botar aqui, ó, criar uma nova pasta chamada Sprints, criar, e dentro de Sprint eu vou salvando todas as sprints. Ele está gerando para mim a sprint 1
Eu já vou copiar esse prompt aqui, ó, e vou pedir para ele gerar sprint 2. Bruno, por que eu não estou gerando todas de uma vez? Gerar todas de uma vez possa ser que ele se perca em contexto. Então eu gosto sempre para que ele gere uma sprint após a outra. Então quando ele conclui uma sprint, eu peço para ele gerar outra. Isso deixa meu sistema mais robusto. Porque se vocês observarem, aqui no documento, ele gerou todas as sprints. Sprint 0, sprint 1. Tá vendo que tá muito resumido? E quando eu peço para ele gerar uma por uma, ele gera somente aquela sprint. Então aqui, ó, toda a sprint completa do que vai ter, ele já gerou, ele está terminando de gerar sprint 1. Então, vocês têm que entender que toda sprint tem que ser gerada individualmente. Você gera individualmente, espera ele terminar de criar todo o processo, aí você vai lá, gera a última. São 9 sprints, ó, ele acabou de gerar a sprint 1. Sprint 1, tá aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Vou selecionar aqui, baixar como MD. Ó, já tem a sprint 0, eu vou baixar a sprint 1. Baixei a sprint 1. Tá aqui, ó, gerar a sprint 2. Ele vai gerar a sprint 2. Eu já tenho copiado aqui, ó, gerar a sprint 3. Então, a partir do momento que ele concluir a sprint 3, eu vou e gero a sprint 4. Eu vou gerar todas as sprints aqui e eu vou colocar uma meta de like nesse vídeo. Se esse vídeo alcançar 50 likes, apenas 50 likes, eu solto a parte 2 com a criação do sistema. A gente vai levar o sistema lá para a IDE, o Anti-Gravity, gerar sprint por sprint. Depois que gerar todas as sprints, porque o vídeo já está ficando longo, a gente vai subir para o GitHub para ter o nosso backup online e o nosso versionamento. E depois a gente vai colocar o sistema no ar. A gente vai colocar o sistema lá na Vercel para poder acessar de qualquer lugar. Acessar no navegador, acessar no celular, acessar em qualquer lugar. Conto com a presença de todos. Não esquece de deixar teu like. Eu fiz com bastante carinho esse vídeo. E com 50 likes eu solto a segunda parte. Grande abraço. Até mais.